Tribunal Supremo indefere as alegações dos advogados de defesa dos generais Hélder Vieira Dias, Cuplipa e Leopoldino do Nascimento Dino. Julgamento entra hoje para a fase de produção de provas. Palancas Negras já começaram os trabalhos visando a taça COSAFA. Festejo do Liverpool terminaram em tragédia no Reino Unido. Angola, boa tarde. As informações sobre o que acontece no país e no resto do mundo, agora no Hoje Notícias. Novamente, boa tarde, Angola. Bem-vindo à atualidade informativa no Hoje Notícias. Está a decorrer em Luanda o workshop sobre o intercâmbio de boas práticas de combate à contrafação para os PALOPs, uma iniciativa que reúne decisores políticos, agências executivas e líderes empresariais para reforçar a cooperação regional na proteção da propriedade intelectual e no combate à pirataria comercial. A nossa colega Fernanda Gonga acompanha a atividade e traz mais detalhes. Vamos conversar com Fernanda. Fernanda, boa tarde. O desenvolvimento deste assunto é consigo agora. Saudações a Dilson Garcia e também a toda a audiência da Rede Girassol. Ainda está a decorrer este workshop que reúne vários decisores políticos, também agências internacionais que com o nosso país vão então trocar experiências visando o combate contra a prática de contrafação que tem estado a assolar não só Angola como também vários países de África. Nesta altura vamos à conversa com a diretora do Instituto Angolano da Propriedade Industrial, Ana Paula Miguel. Diretora, muito boa tarde. Nesta questão dos produtos contrafeitos, qual é o cenário que se assiste no nosso país atualmente? Atendendo à informalidade da nossa economia, então temos muitos produtos contrafeitos, principalmente no domínio dos medicamentos, produtos alimentares, daí que nós trazemos esse seminário para poder criarmos ou melhorarmos os mecanismos de combate a esse fenómeno, principalmente a nível da fiscalização dos mesmos. Quais são os produtos que são mais adulterados a nível do nosso país mesmo? São os produtos alimentares e farmacêuticos. Temos também algum vestuário, mas essencialmente produtos alimentares e farmacêuticos. Que medidas é que o IAP, no caso, tem estado a adotar para a mitigação de tais práticas? Na verdade, o seminário que está a acontecer hoje é uma das medidas para nós trazermos todos os intervenientes do setor público para melhorarem, afinarem o mecanismo de fiscalização dessas práticas ilícitas. Outra medida importante também tem a ver com a disseminação junto do consumidor de uma forma geral. O consumidor tem que ter consciência e noção de que produtos contrafeitos são maléficos para a saúde do consumidor. Então, há necessidade do próprio consumidor ter essa informação de que adquirir um produto contrafeito pode ser prejudicial para si. Diretora, ao longo deste workshop conseguimos observar aqui a demonstração de alguns produtos contrafeitos. Gostávamos de compreender, grande parte desses produtos contrafeitos são de proveniência exterior ou são também alguns produzidos localmente? A origem é variada. Muitos deles provêm efetivamente do exterior, entram de forma ilegal no país, outros são produzidos efetivamente cá em Angola, portanto localmente. Então as denúncias que surgem é tanto de consumidores como das próprias autoridades públicas que identificam esses produtos e agem em conformidade. Já para terminar, diretora, sobre a marca Feito em Angola, já há produtos adulterados a usar este selo Feito em Angola? Que nós tenhamos conhecimento ainda não temos ainda nenhuma denúncia de algum produto com o selo Feito em Angola tenha sido adulterado, pelo menos não é de nosso conhecimento. Muito obrigada. Aqui a conversa com a diretora do Instituto Angolano da Propriedade Industrial, Ana Paula Miguel, que nos traz dados sobre aquilo que é o cenário que se tem em Angola quanto no caso, a realidade dos produtos contrafeitos, dando
tendo então dados de que os produtos alimentares e também alguns produtos como roupas têm sido alvo de contrafação. Este é um workshop que vai acontecer até ao dia 29 e nós, Rede Girassol, vamos continuar aqui e tão logo tivermos outras informações, vamos certamente levar até assim nos próximos serviços noticiosos. Boa tarde. Fernanda, boa tarde. Tomamos boa nota e obrigado. Julgamento do processo número 38/2022, que envolve os generais Dino e Cupelipa, entra hoje para a fase de produção de provas. No início desta semana, o Tribunal Supremo indeferiu as alegações dos advogados de defesa dos generais Hélder Vieira Dias Cupelipa e Leopoldino do Nascimento Dino. Nas questões prévias, os advogados solicitavam a anulação dos crimes amnistiados e a retirada de imediato das medidas de coação que impedem os arguidos de sair do país. A sessão desta segunda-feira teve momentos distintos. É que, nas questões prévias, os advogados de defesa apresentaram supostas falhas cometidas em sede da instrução preparatória, incongruências que teriam sido imputadas ao Ministério Público. Tais factos enchia de esperança os mandatários que solicitaram a absolvição dos arguidos nos vários crimes em que são acusados. No entanto, o coletivo de juízes, sob direção da juíza Anabela Valente, optou por frustrar a pretensão dos defensores ao indeferir todas as solicitações. A amnistia, tal como a morte, o perdão genérico e o indulto são causas de extinção criminal. No caso em apreço, este tribunal entende que os crimes imputados aos arguidos não podem, de modo algum, ser considerados amnistiados. O último ato da conduta delitiva dos arguidos Manuel Hélder Vieira Dias Júnior e Leopoldino Fragoso do Nascimento foi praticado no dia 6 e no dia 9 de junho de 2020. Como estamos perante crimes continuados, com a data da prática do último facto, ou seja, junho de 2020, escapa a aplicação da Lei nº 11/16 de 12 de agosto, porque os factos são posteriores. Para aumentar a indignação dos advogados de defesa, a magistrada judicial acrescentou que o Tribunal Supremo decidiu manter as medidas de coação, apesar de admitir que o período previsto por lei já tenha sido vencido. Entendemos que não devem ser levantadas as medidas de coação aplicadas, decidindo pela manutenção das mesmas, estando este Tribunal a pautar-se por factos concretos que apontem para o perigo real que a falta de restrição ao direito de liberdade dos arguidos representa à paz social e não estando em causa a sua presunção de inocência. Assim, o Tribunal julga indeferir o pedido formulado. Sem manifestar surpresa pelo posicionamento do Tribunal, os advogados de defesa e praticamente em bloco apresentaram recursos. Não se conformando com o teor do mencionado despacho do Tribunal, vem, nos termos da lei, interpor recurso penal comum, concebida diferida nos próprios atos, com efeitos meramente devolutivos, cuja tramitação segue o recurso de agravo em matéria civil. Portanto, a defesa do arguido Manuel Hélder Vieira Dias Júnior, em face das respostas dadas às questões prévias apresentadas, nomeadamente a impossibilidade material do cometimento do crime de burla por defraudação, do crime de abuso de poder e ainda do crime de associação criminosa, vem interpor recurso porquanto não se conforma com os despachos de indeferimento proferidos sobre as referidas questões. Para esta terça-feira está marcado o início da audição aos arguidos com foco na produção de provas. A Administração-Geral Tributária informa que está em fase de liquidação o processo de pagamento do imposto industrial e reforça, por isso, a informação sobre os prazos legais aos contribuintes, com vista a acautelar multas e evitar sobreposições ao sistema. A taxa do imposto industrial é de 25% e incide sobre os lucros obtidos no exercício de atividades de natureza comercial ou industrial, ainda que acidental, onde entre as quais constam atividade de exploração agrícola,
aquícola, avícola, silvícola, pecuárias e pescatórias. Mediação, agência ou de representação, de realização de contratos de qualquer natureza. O exercício de atividades reguladas pelas entidades de supervisão de seguros e de jogos, pelo Banco Nacional de Angola e pela Comissão do Mercado de Capitais, das sociedades cujo objeto consista na mera gestão de uma carteira de imóveis, de participações sociais ou outros títulos, fundações, fundos autónomos, cooperativas e associação de beneficência. O processo de liquidação, que teve início no primeiro dia do mês de maio e encerra no final do mês, é destinado a estes contribuintes que desempenham as atividades citadas, segundo esclareceu o chefe do Departamento de Comunicação e Imagem da Administração-Geral Tributária, António Braça. Realçamos aqui que aqueles contribuintes que, embora não tenham sede de direção efetiva em Angola, mas que, no entanto, obtenham lucro no nosso país, também deverão efetuar a submissão da Declaração Modelo 1 do Imposto Industrial, sendo estes coletados no regime geral. Portanto, os contribuintes que não procederem com a liquidação e pagamento deste imposto poderão incorrer a uma multa correspondente a 25% do quantitativo do imposto em falta. Sendo importante, mais uma vez, alertamos a todos os contribuintes que, mediante o portal do contribuinte, procedam com a liquidação deste imposto. Para a liquidação do imposto, a AGT esclarece que os contribuintes devem fazê-lo de forma remota, seja por via multicaixa, internet banking ou em instituições financeiras. Mas é importante que os contribuintes que no exercício anterior tenham um volume de faturação superior a 25 milhões de kwanza saibam que fazem parte do regime geral do imposto industrial e que têm a obrigação de liquidar e pagar até o último dia útil do mês de maio. Os contribuintes que demonstrarem à Administração Geral Tributária que dispõem de indisponibilidade financeira, portanto, a lei em si prevê que possam solicitar o quantitativo do imposto a pagar em várias prestações. Portanto, essa solicitação e prestação também é feita ao portal do contribuinte, mas é todo importante que os contribuintes demonstrem de facto que haja indisponibilidade financeira e, tacitamente, a Administração Geral Tributária acolhe ou defere a petição do contribuinte para que proceda o pagamento do imposto industrial definitivo nas prestações que o mesmo requerer. Geral do Trabalho reforçou na segunda-feira o seu compromisso em atuar com maior rigor, imparcialidade e proximidade, com vista a proporcionar mais dignidade e justiça social aos trabalhadores. A garantia foi expressa pelo Inspetor-Geral do Trabalho, Manuel Alberto Bolli, durante a abertura da 22ª Semana Nacional de Expensão. Para uma maior promoção da defesa dos direitos dos trabalhadores e o reforço da legalidade das relações laborais a nível nacional, a IGT, Inspeção Geral do Trabalho, vai reforçar as suas ações para a construção de um mercado de trabalho cada vez mais justo. Quem assim o diz é o Inspetor-Geral do Trabalho, Manuel Alberto Bolli, que destaca o papel importante do diálogo permanente entre os parceiros sociais e o Estado para a eficácia das ações em prol da dignidade e justiça social dos trabalhadores. Num contexto de recuperação econômica e de desafios estruturais, a Inspeção Geral do Trabalho tem um papel fulcral na construção de um mercado de trabalho mais justo, transparente e produtivo. Sendo certo que a eficácia das nossas ações não depende apenas do reforço institucional e da qualificação dos nossos quadros, mas também do diálogo permanente com os parceiros sociais e da colaboração com outros organismos do Estado. Acreditamos que a melhoria das condições laborais é um fator indissociável da promoção da justiça social e da competitividade das empresas. Por isso, reforçamos o nosso compromisso de atuar com imparcialidade, rigor e proximidade, colocando a dignidade do trabalhador no centro das nossas prioridades. Ao proferir o discurso de abertura da 22ª Semana Nacional de Inspeção, Manuel Alberto Bolli enfatizou a necessidade do reforço da pedagogia durante as ações inspetivas.
Este evento, com cariz de atuação nacional de 26 a 30 de maio, é também uma oportunidade para reforçarmos a importância da pedagogia nas ações respectivas, passando pela educação legal nas empresas e junto dos trabalhadores, bem como na promoção da cultura do cumprimento voluntário da lei. A 22ª Semana Nacional de Inspeção, que decorre até o dia 30 de maio, sob o lema IGT 50 anos a assegurar a observância da legislação laboral, aborda assuntos inerentes à relação jurídico-laboral para a promoção e cumprimento da legislação vigente em matéria de trabalho em todo o território nacional. O vice-governador de Luanda, Jorge Miguel Augusto, está a efetuar visita às creches do município do Quilamba. Do seu itinerário, 7 centros infantis constam desta lista. Nossa colega Susana Ângelo está a acompanhar a jornada do vice-governador. Susana, boa tarde. O desenvolvimento deste assunto é consigo. Boa tarde, extensivo também aos nossos telespectadores. Estamos no bloco L, onde está o Centro Infantil Pequenos Príncipes, a quinta das 7 creches que estão a ser escrutinadas pelo vice-governador da província de Luanda para o setor econômico, Jorge Miguel Augusto, que de resto é também ele o coordenador da Comissão Multissetorial criada em 2024 com o propósito de regularizar os ativos do Estado sob gestão privada, sendo que com a nova divisão político-administrativa, algumas instituições que celebraram os contratos com essas instituições já não fazem parte. Recordo que essa é uma segunda visita às creches aqui na centralidade do Quilamba, totalizando 14 das 24 creches existentes. Uma jornada intensa que começou logo nas primeiras horas desta terça-feira. O vice-governador entrou na centralidade do Quilamba quando eram 6 horas e 40 minutos. Já passou por várias creches onde ouviu atentamente as preocupações dos gestores e também quando é que foram celebrados os contratos. Ouvimos de alguns gestores, por exemplo, da creche que está no bloco H, essa celebrou o contrato em 2014 e só em 2017 é que começou então a funcionar, porque disse à senhora que estava à espera da licença. É um assunto que nós vamos trazer também ao detalhe nos próximos serviços de informação da rede Girassol. As creches que está a visitar o vice-governador da província de Luanda, Mingues, muitas delas cobram entre 40 a 60 mil kwanzas por criança, um valor único, e são crianças que fazem parte dessas creches dos 3 meses aos 5 anos. Algumas creches também têm o serviço de ATL. Nós vamos tentar chegar à conversa com o vice-governador, que está a ouvir neste preciso momento a gestão desta creche, que é o Centro Infantil Pequenos Príncipes. Como disse, o vice-governador está acompanhado de outros membros que fazem parte desta comissão que tem estado a avaliar os ativos do Estado sob gestão privada. O objetivo, como também já podemos aqui perceber nas várias conversas, o objetivo não é tirar a gestão ou retirar a gestão dessas pessoas, mas sim avaliar os contratos e ver se está mesmo ainda dentro do prazo. E vamos perceber do vice-governador Mingues, fiz referência aqui que o objetivo não é retirar a gestão privada, mas a margem de algum gestor perder o seu contrato. Boa tarde. Boa tarde, TV Girassol.
De facto, nós estamos aqui a fazer um levantamento exaustivo a todas as creches na centralidade do Quilamba, na perspectiva de regularizarmos a questão contratual e conformarmos também toda ação que é desenvolvida. Decisão de rescisão do contrato, naturalmente isto vai acontecer. Mas o objetivo fundamental é, de facto, termos as creches funcionais e as creches a servirem as crianças aqui nesta zona do município do Quilamba, sendo que elas têm uma capacidade acima dos 250 lugares e gostaríamos nós vermos essas creches todas a serem exploradas a 90% até que isso a 100%, que esse é o grande objetivo. E também olhando pela qualidade dos serviços que são prestados por esses parceiros do Estado, uma vez que o serviço da primeira infância é daquelas prioridades que o governo de Angola tem, em particular o governo provincial de Luanda. E qual é a avaliação que faz desta segunda visita às creches? A avaliação é positiva, naturalmente há alguns constrangimentos, algumas observações e recomendações vamos deixando, mas isso não inibe que os gestores façam correções que melhoram e que nós, depois deste processo, naturalmente vai culminar com a celebração do novo contrato, já respeitando a própria lei da contratação pública e também termos novos parâmetros, novos perfis e ali sim também o Estado estará mais presente em fazer cumprir e também cumprir aquilo que são as obrigações do Estado. Já mesmo para terminar, porque está num momento de auscultação, a Comissão efetuou igualmente uma visita aos ginásios que funcionam nas escolas. Segundo uma nota que tivemos acesso, devem ser entregues até 31 de junho. Quais foram as razões para essa medida? Os gestores devem entregar os ginásios ao Estado? A medida é simples. Os ginásios são das escolas. Os ginásios fazem parte do leque de instrumentos para lecionar as aulas de educação física e aquelas outras aulas em que são de atividades que são realizadas a nível do ginásio. O que se passa é que os ginásios passaram para uma gestão de privados e que os alunos estão aquartados deste instrumento para poderem exercer as suas aulas. Os alunos fazem aulas de educação física debaixo do sol, em condições precárias, quando as escolas têm ginásios para o efeito. Os alunos, quando chove, não fazem educação física porque não têm espaço para fazer a educação física. E como dissemos no princípio, estamos mesmo só a regularizar, não há nada de inventado aqui, nem nada de querer inventar, é mesmo regularizar. E o objetivo é voltarmos ao normal e vamos cumpri-lo. O prazo está estipulado com base num acordo que foi rubricado entre nós e todos, sem exceção, os gestores dos ginásios. Celebramos um acordo no dia 30 de dezembro e esse acordo é claro que até o dia 30 de junho vão nos entregar os ginásios para permitir que nós preparamos os ginásios e entregamos os ginásios às direções da escola para no ano letivo 2025-2026 eles de facto servirem os nossos alunos. Esse é o grande objetivo. Muito obrigada. Vice-governador para o setor econômico da província de Luanda, Jorge Mengues Augusto, dando conta aqui de porquê que os ginásios vão voltar então à alçada das escolas, ginásios esses que funcionam aqui nas escolas da centralidade do Quilamba e que não têm estado a beneficiar dos próprios alunos. É uma informação que vamos também trazer ao detalhe nos próximos serviços de informação da rede Girassol. A partir da centralidade do Quilamba, Josemar Manuel Susana Ângelo, boa tarde. Boa tarde e obrigado também por essa partilha. Tomamos boa nota. Vamos agora ao primeiro intervalo da edição de terça-feira do Hoje Notícias. Volte connosco.
Seja bem-vindo à segunda parte da edição terça-feira do Hoje Notícias. A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis realiza neste momento a cerimónia de assinatura do contrato de serviços com risco referente à área de concessão do Bloco 4. O referido evento assinala mais um passo no cumprimento do plano estratégico da ANPG, em alinhamento com a Estratégia Geral de Atribuição de Concessões Petrolíferas 2019-2025. O nosso colega Horácio Papolo tem mais detalhes. Vamos à conversa com Horácio. Horácio, boa tarde. É consigo agora. Viva, muito boa tarde. Terminou há bocadinho a cerimónia de assinatura do contrato entre a Agência Nacional de Petróleo e Gás, a ANPG, e a Eto Energias, que assinaram há bocadinho um contrato que, no fundo, visa essencialmente a pesquisa e depois a exploração de petróleo no Baixo Congo. Eu estou aqui com o PCA da Eto Energia, Edson dos Santos. Senhor Edson, muito boa tarde. Qual é o objetivo real deste contrato que acabaram de assinar com a ANPG? Muito boa tarde, caros telespectadores. A assinatura deste contrato representa uma oportunidade enorme para a Eto Energias, representa crescimento do conteúdo local, visto que todo o grupo empreiteiro é constituído por empresas 100% angolanas, e é uma chance de aumentar atividades de pesquisa, desenvolvimento e produção na bacia do Baixo Congo, onshore Angola. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo são as atividades de pesquisa. Isto passa por desmatação, desminagem, depois aquisição de dados sísmicos, e a seguir a isto será então feito o primeiro poço de exploração. Tendo sucesso, e a Eto acredita que vamos ter sucesso, passaríamos então para a fase de desenvolvimento e depois de produção. A Eto Energias hoje produz próximo de 5.000 barris de petróleo dia na bacia do Baixo Congo onshore, nas instalações do FST, e é nossa ambição aumentar esta produção para próximo de 15.000 barris de petróleo dia. Atualmente, quanto é que produzem? No total, a Eto Energias hoje produz produção operada próximo de 20.000 barris de petróleo dia. Mas o mais importante é a produção em terra, que nós chamamos de onshore, que hoje é próximo de 5.000 barris de petróleo dia. Com esta assinatura, nós queremos aumentar esta produção. Daí a importância para a Eto, para o setor e, acima de tudo, para o conteúdo local e para empresas 100% angolanas. Muito bem. Sr. PCA, não podia deixar de falar consigo em relação ao incidente que acabamos de acompanhar há bocadinho no alto mar. Como é que olham para essa situação? Atua no setor? Como é que está atualmente o setor? E o que é que pensam em fazer? Quais são as medidas que se podem acionar para que esses incidentes não voltem a acontecer? Lembro-lhe, é um incidente que vitimou 2 pessoas e fez tantas outras feridas. Não, bastante tristes, claro, uma palavra de consolo, eu diria, para as famílias das 2 vítimas deste trágico incidente, e o nosso foco está na rápida recuperação dos outros colaboradores que se magoaram neste terrível incidente. O foco da Eto Energia está no apoio ao operador, que é a Chevron, primeiro na rápida recuperação dos colaboradores que se magoaram e depois então nas instalações que sofreram com este incidente. Faz parte do setor, temos certeza que o operador está a dar os passos corretos para rapidamente ultrapassar esta situação. Muito obrigado. Eram palavras de Edson dos Santos, PCA da Eto Energias, aqui, que acabou de assinar um contrato com a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, um contrato que visa essencialmente o aumento da produção de petróleo. Portanto, são esses os dados que podemos trazer por enquanto. Já sabe, outros detalhes nós poderemos trazer nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Papolo. Obrigado. Tomamos boa nota. Agora a página desportiva. Os Palancas Negras já começaram os trabalhos visando a Taça COSAFA. No primeiro dia, Pedro Gonçalves contou com metade dos jogadores convocados.
Esta segunda-feira foi o dia da primeira concentração e sessão de treinos dos Palancas Negras visando a Taça COSAFA 2025 que acontece na África do Sul, em Bloemfontein. Do primeiro dia, fizeram parte 14 jogadores com destaque para Pedro Bondo, que atua pelo Famalicão, e Kiliano, do Estrela da Amadora, ambos clubes de Portugal. O médio do Interclube, além, mostrou-se feliz por fazer parte novamente dos eleitos de Pedro Gonçalves. É sempre um privilégio representar a Seleção Nacional. É fruto de um trabalho árduo durante a época desportiva, que é o Gira-Bola. E terminamos Gira-Bola e ser chamado na seleção é sempre um grande ganho. Outro médio que também falou para a imprensa e mostrou-se igualmente feliz pela convocatória é o jovem Kiliano, que também fez uma análise sobre o grupo de Angola. É sempre um orgulho enorme poder estar aqui, poder representar a nação. Isso, fico sempre feliz quando sou chamado e venho com total dedicação para poder ajudar a seleção a alcançar os objetivos. E olhando para a COSAFA, foi mais uma competição que vai ser difícil, como todos sabem, porque o futebol é assim, todos os jogos são difíceis. Fizemos uma boa COSAFA no ano passado e esperamos que essa COSAFA seja bem melhor e possamos trazer o título novamente. Acho que acima de tudo a união, nos tornarmos uma família, porque isso é que faz as grandes equipas e se estivermos unidos com a qualidade de cada um, podemos fazer uma grande COSAFA e termos sucesso. É um adversário difícil. Na COSAFA passada, o primeiro jogo foi contra eles e foi um jogo muito difícil, 0-0. Afinal também foi difícil, apesar do resultado ser dilatado no final, mas o princípio do jogo estava muito difícil, só que conseguimos, com a nossa dedicação e trabalho em equipa, conseguimos fazer um ótimo resultado. Então vamos ter que trabalhar muito para podermos superar a Namíbia no primeiro jogo da COSAFA. Para esta terça-feira, a segunda sessão de treinos está prevista novamente para as 17 horas no Estádio Nacional 11 de novembro. Dos jogadores, vão-se chegar mais alguns aqui a este grupo do selecionador Pedro Gonçalves. E dos 31 chamados, apenas 23 vão fazer parte da convocatória final. Recordo ainda que a Taça COSAFA acontece de 4 a 15 de junho na África do Sul, em Bloemfontein. O Luanda City foi o grande vencedor da Ronda 30, a última do Nacional de Futebol da Primeira Divisão. Numa jornada de fortes emoções, o Luanda City confirmou a permanência no Gira-Bola ao derrotar o Interclube por 1-0. Os Citizens da capital ficaram na 14ª posição com 28 pontos. Em sentido contrário, Santa Rita e Isaac estão de regresso à segunda divisão. O Santa Rita ganhou a Académica do Lupito por 1-0, uma vitória agridoce. Os católicos do IS quedaram-se no 13º posto com 26 pontos. Já o Isaac foi goleado em Banza Congo pelo São Salvador por 5-1. Os benguelenses ocuparam o 15º e penúltimo lugar com 23 pontos. O já despromovido Carmona do IS participou na festa do tetracampeão Petro de Luanda, que venceu o Prélio por 2-0. Outros resultados da 30ª jornada: o Iate Benguela 1, Sagrado Esperança 2, Bravos do Maqui 1, Desportivo da Huila 0, Recreativo do Libolo 0, Desportivo da Lunda Sul também 0, o mesmo resultado do duelo de campeões Cabos Corpo de Palanca, 1º de agosto. Palanquinos e militares do RI20 voltam a jogar no dia 31 na final da Taça da Angola. A Ronda 30, a última do Gira-Bola, produziu 14 golos, uma média de 1,75 tentos por partida. Contas finais do Gira-Bola 2024-2025. Primeiro, Petro de Luanda, que conquista o seu 19º troféu com 68 pontos. Segundo, o Iate Benguela, 60 pontos. Estas equipas estarão na Liga dos Campeões da próxima época. O terceiro colocado, 1º de agosto, com 55 pontos, vai representar Angola na Taça da Confederação, ao lado do Cabos Corpo do Palanca, finalista da Taça da Angola. Caporal do Iate de Benguela foi o melhor artilheiro com 22 golos. Que venha o próximo Gira-Bola, a alegria do povo, que vai contar com 3 novas equipas oriundas da Segundona Nacional de Futebol da Segunda Divisão. Os históricos Asa na Série A e 1º Maio de Benguela na Série B estão na pole position. Ainda sobre o mundo esportivo, o Petro de Luanda, principal, isso assim está correto, principal da Cidadela. A equipa militar que vinha de triunfo do jogo passado pretendia vencer e igualar a série A2
mas encontraram um Petro de Luanda que foi com outros pergaminhos e comandou o jogo, e o placar entrando com uma defesa à zona 2-3, que criou muitas dificuldades ao Dagosto. Daí que no primeiro quarto o parcial foi de 14-28 a favor do campeão nacional. No segundo, a história não foi diferente, apenas a diferença do parcial de 23-28 a favor do Petro, e as equipas foram ao intervalo maior com Dagosto 37, Petro 56, 19 pontos de diferença. No terceiro, 19 foram os pontos marcados pelos militares contra 26 dos tricolores, e o placar registrava 51-82. Com a vitória praticamente assegurada, o Petro de Luanda abdicou do sexto adversário e já a pensar no jogo seguinte, tendo baixado o ritmo da partida, enquanto os militares tudo faziam para baixar o fosso, e o parcial foi de 18-8, fechando o resultado final em 69 para o Dagosto, 90 para o Petro de Luanda. O posto Yannick Moreira, do Petro de Luanda, voltou a ser o cestinha da partida, com 23 pontos anotados. Lazare Adingono, treinador do 1º de agosto, reconheceu que o seu adversário esteve melhor. Defendemos pouco e atacamos mal. Então, quando essa combinação acontece, como dissemos, nossa maturidade e consistência vê-se hoje. Então, é um processo, temos que trabalhar com os miúdos e continuar a demonstrar que a competição de alto rendimento requer consistência e mais consistência. Então, parabéns para a equipa adversária. Nós voltamos a recuperar o grupo para podermos competir melhor na próxima partida. Sérgio Valdeomilhos, técnico do Petro de Luanda, disse que a equipa esteve bem e que vão tentar vencer o próximo jogo e levantar o troféu. A equipa está muito concentrada, hemos estado muy serios y bueno, y al final la verdad que el partido ha sido bastante serio. Bueno, vamos a ver, cada partido es diferente y en cuanto cambia la mentalidad de los jugadores, porque si no la semana que viene nos vamos a Pretoria. O jogo 5 acontece na quinta-feira, a partir das 18 horas, novamente no pavilhão principal da Cidadela, e em caso de triunfo do Petro de Luanda, revalida o título do Unitel Basket. A atualidade informativa internacional vai acontecer no bloco a seguir. É um curto intervalo e volte connosco. Seja bem-vindo de volta. O Presidente da República, João Lourenço, foi distinguido como personalidade do ano no setor de energia pela Câmara Africana da Energia, em reconhecimento do seu compromisso com a reforma e ao trabalho desenvolvido no combate à corrupção em África. O prémio realça o papel determinante do presidente João Lourenço na transformação de Angola num dos maiores produtores de petróleo e gás do continente africano, bem como a sua missão estratégica que deverá consolidar a posição do país como um polo petrolífero regional em África. De acordo com o presidente executivo da Câmara Africana de Energia, NJIUC, o presidente João Lourenço também desempenhou um papel central na promoção de investimento e do desenvolvimento em todo o setor africano de petróleo e gás, ao comprometer-se com reformas estruturais, trabalhar em parceria com entidades internacionais e implementar objetivos claros e concretizáveis. O presidente moldou o mercado energético de Angola tal como o conhecemos hoje. A distinção destaca também a implementação de modelos de investimento mais flexíveis, como contratos com partilha de risco, a oferta permanente de blocos e a exploração de campos marginais. A reestruturação incluiu ainda a privatização parcial da Sonangol e a criação de entidades reguladoras específicas para áreas de final de 2025 e o início de 2026. Paralelamente, o país avança com a construção de novas refinarias em Cabinda, Lubito e Soio, que deverão garantir uma capacidade total de refinação acima dos 400 mil barris por dia. O prémio Personalidade do Ano no setor da energia anuncia o impacto do presidente João Lourenço, destacando como a sua liderança ambiciosa e inclusiva as oportunidades criadas de desenvolvimento para Angola e para a África. Entre os premiados nas edições anteriores, destacam-se Frank Fanon,
antigo secretário adjunto do Estado dos Estados Unidos da América para os Recursos Energéticos, Mohamed Barkindo, ex-secretário-geral da OPEP, Eig Engob, antigo presidente da Namíbia, Meg O'Neill, CEO e diretora executiva da Woodside Energy, e o Dr. Benedict Orama, presidente do Conselho de Administração do Banco Africano de Exportação e Importação. A Organização Pan-Africana realiza em Luanda uma conferência regional alusiva ao Dia da África, assinalado domingo passado, 25 de maio. Temas como a educação e o papel da mulher na sociedade estão em destaque no certame e a nossa colega Vinícia Mateus tem mais informações. Vinícia, boa tarde. É consigo agora. Boa tarde a todos que nos acompanham. A conferência regional alusiva ao Dia de África tem como objetivo principal central celebrar o Dia da Liberdade Africana, que se comemora anualmente a 25 de maio. Durante as palavras de boas-vindas, a secretária regional da Organização Pan-Africana, Luzia Inglês, disse que a conferência é um laboratório de ideias que consiste em refletir sobre os conflitos armados que acontecem no continente, bem como o papel da mulher africana a nível do município. Esta conferência é mais do que um momento de reflexão. É um espaço de articulação estratégica, um laboratório de ideias, uma assembleia de vozes que não se calam. Recording in progress. What? Um laboratório de ideias, uma assembleia de vozes que não se calam perante as desigualdades, os conflitos armados, a exploração econômica, as mudanças climáticas e todas as formas de violação que continuam a afetar de maneira desproporcionada as mulheres e as meninas do nosso continente. Queremos reafirmar daqui de Luanda que a mulher africana não é uma figura secundária na história da África. Ao contrário, ela é protagonista. Sempre foi. Esteve nas lutas de libertação, na reconstrução das nações, no sustento das famílias, na transmissão das culturas, na produção de riqueza, na educação de gerações e na preservação dos valores africanos. Como podemos ver, são várias mulheres de diferentes estratos sociais. Falamos de Teresa Netos, a representante de um grupo parlamentar, bem como Joana Quintas, que está a representar a ministra do Masfamo. Além das mulheres aqui presentes na sala, falamos também, tem várias mulheres a acompanhar o evento por videoconferência. Falamos da presidente da Organização Pan-Africana, bem como a sua homóloga. O evento acontece sob o lema África 2025, Visão da Mulher Africana. Vários temas vão ser aqui debatidos, com destaque para educação, hábitos e costumes a nível do continente africano. Isso é tudo que nós podemos avançar de momento e voltamos nos próximos serviços noticiosos. Boa tarde. Vinícia, boa tarde. Obrigado. Tomamos boa nota. No Reino Unido, os festejos do Liverpool terminaram em tragédia. Os dados mais recentes, divulgados pelas autoridades locais, dão conta que 47 pessoas ficaram feridas após atropelamento em multidão. Veja mais no Compacto Internacional. Era suposto ser um dia de festa para os fãs do Liverpool. Os adeptos, mais de 1 milhão deles,
decidiram sair à rua para festejar a conquista da Premier League. Os festejos incluíam um desfile pelo centro da cidade e terá sido já nos quilómetros finais que o impensável aconteceu. Os cantos de apoio à equipa de futebol britânica acabaram em gritos de terror quando uma carrinha de cor preta conduziu contra a multidão. O carro irrompeu pela multidão, atropelando várias pessoas. Cerca de 47 ficaram feridas, entre elas 4 crianças. Segundo relatos, no momento em que o homem imobiliza a sua viatura com 4 pessoas debaixo da mesma, este rapidamente é cercado por populares que participavam nos festejos. Muitos deles tentaram fazer justiça pelas suas próprias mãos, com a polícia a ter de intervir para que isso não acontecesse. O Departamento de Bombeiros de Merseyside adiantou que a corporação recebeu o alerta pelas 18h07 e que foram mobilizados imediatamente 3 carros de bombeiros para Ward Street, que chegaram ao local em 4 minutos. Quando chegaram ao local, havia 4 pessoas, incluindo uma criança, debaixo da viatura. O mais recente balanço feito esta manhã indica que há 4 pessoas hospitalizadas em estado grave. Na sequência da tragédia, o Liverpool já cancelou uma série de eventos que estavam marcados para esta semana e que visavam continuar a assinalar a conquista do campeonato britânico. O clube diz que as suas orações estão com as pessoas afetadas. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, alertou que a situação de segurança no norte de Moçambique está a deteriorar-se, com ataques de grupos armados em áreas consideradas estáveis, principalmente na província de Cabo Delgado. Um relatório operacional da Agência das Nações Unidas indica que os recentes ataques dos grupos armados não estatais nas províncias de Cabo Delgado e Niassa, no norte de Moçambique, deslocaram milhares de pessoas e interromperam o acesso humanitário. A intensidade renovada do conflito está agora a afetar áreas anteriormente consideradas relativamente estáveis, incluindo Anquab e Montoapés, que registraram cerca de 15.000 e 5.000 novas deslocações. O ACNUR avança que mais de 25.000 pessoas foram deslocadas numa questão de semanas pelos novos ataques dos grupos armados no norte do país. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertou que a Rússia está a preparar novas ofensivas terrestres e anunciou ter pedido um reforço das defesas aéreas para conter os ataques. Zelensky anunciou também, no seu discurso, um aumento na produção de drones da interseção para conter ataques russos maciços, utilizando aeronaves de ataque não tripuladas. O anúncio surgiu depois de a Rússia ter lançado 3 ataques aéreos maciços, utilizando aeronaves não tripuladas e mísseis entre sábado e segunda-feira, resultando em mais de 12 mortos em toda a Ucrânia. A Rússia continua a atacar a frente leste da Ucrânia e conseguiu expulsar quase por completo as forças ucranianas que ocupavam parte da região russa de Kursk. Ordenei um aumento significativo na produção dos nossos drones e procuraremos financiamento adicional dos nossos parceiros para o apoiar, disse Zelensky, anunciando também que irá alocar mais financiamento ao programa de mísseis da Ucrânia. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Angola, boa tarde, fique bem. Até ao nosso próximo encontro.